pessoal, o assunto de hoje é trigonometria, seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, ok? Vamos começar? Bom, primeiro, o que é um ciclo trigonométrico, né? Ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário. É aqui dentro que nós vamos definir seno, cosseno e tangente de arcos, legal? Bom, para começar, algumas medidas importantes, né? 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e uma volta completa 360 graus. Então, até aqui meia volta, né? A metade de 360 é 180, um quarto de 360 é 90 graus, ou simplesmente a metade de 180 é 90 graus. Legal? Aqui eu tenho um arco de 270 e fechando com 360 graus. Bom, esses arcos em radianos são representados por 0 grau é 0 radiano, não é isso? 180 graus equivale a π radianos, beleza? 90 graus é a metade de 180, então é π sobre 2, 180 dividido por 2, beleza? 270 não é 3 vezes 90? 3 vezes 9, 27. Então, esse arco equivale em radianos ao triplo de π sobre 2, ou seja, 3π sobre 2. Ok? Vamos lá. Bom, logicamente, uma volta completa, né, equivale a 2π radianos. Legal? Bom, como é que se calcula a tangente de um arco no ciclo trigonométrico? Qual é o eixo das tangentes? O eixo das tangentes, galera, é um eixo que vai tangenciar o meu ciclo trigonométrico na origem. Então, esse eixo aqui é chamado de eixo das tangentes. Legal? Bom, em função disso, olha, como ele vai tangenciar o ciclo trigonométrico na origem, a gente já pode informar para vocês o seguinte, ó, a tangente de 0 é igual a 0 e a tangente de 180 também é igual a 0. Ó. A tangente de 0 grau é igual a tangente de 180, que é igual a tangente de 360, que é igual a 0 grau. Então, a tangente 0, 360 e 180 são iguais a 0. Outra definição que a gente já pode tirar, baseado nisso, é o seguinte. Esses arcos que estão em cima desse eixo aqui, olha, observe bem que como esse eixo aqui é paralelo a esse eixo aqui, essas retas elas não se encontram, significa dizer que a tangente de 90 e a tangente de 270 não existem. Ok? Muito bem. Como é que eu vou calcular a tangente de um arco no primeiro quadrante? Eu vou marcar o arco que eu quero aqui no primeiro quadrante, tá vendo? Eu quero um arco aqui, né? Quero calcular a tangente desse arco aqui, ó. A medida desse arco, pessoal, é a mesma medida do ângulo central, né? Porque o ângulo central tem a mesma medida do arco. Para calcular a tangente desse arco, é só você prolongar esta reta até encontrar o eixo das tangentes, tá vendo? Como eu encontrei o eixo das tangentes aqui, essa distância aqui vai me dar a tangente de x. Como esse eixo aqui, eu estou medindo ele no semi-eixo, né, positivo, a tangente desse arco aqui no primeiro quadrante, ela vai ser positiva, tá? Porque ela está sendo medida acima da origem. Legal? Vamos agora passar para um arco aqui no segundo quadrante, galera. Como que eu vou calcular a tangente de um arco no segundo quadrante? Vou pegar esse ponto aqui, vou ligar até a origem, ok? Então eu tenho meu arco aqui marcado, né? O ângulo central igual a x, legal? E eu quero calcular a tangente de x. Como que eu faço? Eu vou prolongar essa reta aqui até encontrar o eixo das tangentes. Essa distância aqui, acompanhada de um sinal negativo, vai me dar a tangente desse arco x no segundo quadrante. Por que é negativo, professor?
Porque daqui para cima o semi-eixo é positivo, daqui para baixo o semi-eixo é negativo. Então significa dizer que a tangente no primeiro quadrante é positiva, no segundo quadrante a tangente vai ser negativa. Beleza. Como que a gente calcula agora a tangente de um arco no terceiro quadrante? Estou aqui no terceiro quadrante. O que eu vou fazer? Vou ligar esse ponto no centro do ciclo trigonométrico. Legal? Vou prolongar essa reta até encontrar o eixo das tangentes. Esta distância aqui, positiva, né? Vai me dar exatamente a tangente desse ângulo X ou desse arco X aqui. Beleza? Como agora eu vou encontrar a tangente de um arco no quarto quadrante? Mesma ideia. Vou pegar esse ponto, vou ligar até o centro, tá vendo? Vou prolongar até encontrar o eixo das tangentes. Esta distância aqui, acompanhado de um sinal negativo, porque eu estou no semi-eixo negativo, vai me dar a tangente desse arco no quarto quadrante. Legal? Então, de uma forma geral, galera, a gente pode afirmar que, olha bem, deixa eu voltar aqui, hein? No primeiro quadrante a tangente é positiva, ok? No segundo quadrante a tangente é negativa, legal? No terceiro quadrante a tangente volta a ser positiva e no quarto quadrante a tangente vai ser negativa. Beleza? Vamos lá. Seno e cosseno num ciclo trigonométrico. Bom, o eixo dos senos é o eixo que a gente trabalha lá na parte de eixos ortogonais, né? É o eixo Y, legal? E o eixo dos cossenos é o eixo X, beleza? Então o cosseno é medido na horizontal e o meu seno é sempre medido na vertical. Bom, como eu estou trabalhando num ciclo trigonométrico, significa dizer que esse raio é igual a 1. Né? Ciclo trigonométrico tem raio igual a 1. Então a gente já pode afirmar, pessoal, que o seno de 90 e o seno de 270, eu já posso dizer que o seno de 90 é igual a 1 e o seno de 270 é menos 1. Por quê? O seno de 90 está no semi-eixo positivo e o seno de 270 está no semi-eixo negativo. Legal? Podemos afirmar também que o seno de 0, 360 e 180 são iguais a 0. Porque vai bater em cima do eixo dos senos na origem do sistema cartesiano, do meu plano cartesiano. Na origem, né, da minha circunferência, tá vendo? No centro da minha circunferência de raio unitário. Então eu posso afirmar aqui com certeza, ó, o seno de 90 é igual a 1, o seno de 270 é menos 1, o seno de 0, 360 e 180 valem 0, porque vai bater exatamente na origem dos senos, tá vendo? Daqui para cima um positivo, daqui para baixo um negativo. Podemos afirmar também que como eu calculo o cosseno sobre esse eixo aqui, galera, o cosseno de 0 e 360 é igual a 1, porque está sendo medido no semi-eixo positivo. O cosseno de 180 vale menos 1, porque está sendo medido no semi-eixo negativo. Legal? O cosseno de 90 e 270 são iguais a 0. Bom, de uma forma geral, a gente até pode já pegar uma regrinha básica e dizer o seguinte: qualquer arco em cima do eixo dos cossenos, o meu seno é 0. Legal? Qualquer arco em cima do eixo dos cossenos, o seno vale 0. Qualquer arco em cima do eixo dos senos, o cosseno vale 0. Beleza? Bom, como é que eu calculo o seno e o cosseno no primeiro quadrante? Vou marcar um arco aqui no primeiro quadrante. Se eu quero saber o seno desse arco, eu vou pegar esse ponto aqui e vou ligar
uma perpendicular até o eixo dos senos. Essa distância aqui, pessoal, vai me dar o seno desse arco X, ou desse ângulo central X. Tá legal? Como a distância está medida, tá vendo? No semi-eixo positivo, o seno de X no primeiro quadrante é positivo. E como é que eu calculo o cosseno de X, professor? Para calcular o cosseno de X, ó, você rebate esse ponto em cima desse eixo aqui, que é o eixo dos cossenos. Essa distância aqui vai me dar o cosseno de X. Positivo, porque está no semi-eixo positivo. Tudo bem? Então, eu estou no primeiro quadrante. Bom, galera? Vamos para o segundo quadrante? Se eu tenho um arco no segundo quadrante, como é que eu calculo o valor do seno? O seno está nesse semi-eixo aqui, ó. Vou pegar esse ponto, vou rebater até encontrar o eixo dos senos. Essa distância aqui, positiva, né? Vai me dar exatamente o seno do meu arco X. Tá legal? Se eu pego esse ponto aqui e vou rebater em cima desse eixo X, aqui eu tenho o cosseno de X. Repare que o cosseno é negativo, porque está sendo medido no semi-eixo negativo. Legal? Beleza, vamos agora para o terceiro quadrante. Estou num arco lá no terceiro quadrante. Como é que eu calculo o seno? Vou pegar esse ponto, vou rebater em cima do eixo dos senos. Legal? Vou rebater em cima do eixo dos senos. Então, aqui eu tenho exatamente o seno de X. Negativo, que eu estou medindo no semi-eixo negativo. E o cosseno, como é que eu meço? Vou pegar esse ponto, vou rebater aqui, e isso vai me dar o cosseno de X. Negativo também. Legal? Porque eu estou trabalhando no semi-eixo negativo. Na realidade, por uma questão de raciocínio mais rápido, o sinal do cosseno obedece exatamente o sinal do eixo X. Daqui para lá, X é positivo, daqui para cá, o X é negativo. E o seno vai obedecer exatamente os sinais do eixo Y. Daqui para cima, o Y é positivo, daqui para baixo, o Y é negativo. Ok, galera? Muito bem. E no quarto quadrante, como é que eu calculo o seno? Ligo esse ponto até encontrar o eixo dos senos. Isto aqui vai me dar o seno de X, negativo. Legal? Para encontrar o cosseno, vou pegar esse ponto e rebater em cima do eixo dos cossenos. Muito bem. Então, significa dizer que eu tenho o cosseno positivo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, só uma volta rápida aqui. Olha bem. Cosseno positivo e seno também positivo no primeiro quadrante. No segundo quadrante, nós temos que o seno é positivo e o cosseno é negativo no segundo quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno também é negativo. E no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Vamos lá? Arcos simétricos. Arcos simétricos são aqueles que possuem mesma abscissa ou mesma ordenada do sistema de coordenadas, ou são diametralmente opostos. Assim, qualquer arco do círculo trigonométrico ou do círculo trigonométrico possui um simétrico nos outros quadrantes. Bom, para você descobrir a simetria de arcos, basta você fazer um retângulo aqui, olha, cujos lados são paralelos aos eixos coordenados. Quando você traça suas diagonais, esses ângulos centrais são todos iguais, não é isso? Esse ângulo é x, oposto pelo vértice, né? X, oposto pelo vértice, x também. Repare bem o que ele falou. Arcos simétricos são aqueles que possuem mesma abscissa, tá vendo que esses dois possuem a mesma abscissa? Ou a mesma ordenada, legal? Ou são diametralmente opostos, beleza? Aqui, ó, diametralmente opostos, legal?
Esses são chamados arcos simétricos. Então, se eu chamar esse arco de x, pessoal, aqui é 180 menos x. Por quê? Porque até aqui tem 180, volta x graus, então aqui é 180 menos x. Bom, até aqui é 180, eu ganho mais x, então aqui eu vou ter 180 mais x, beleza? Uma volta completa, 360 graus, volta x, 360 menos x, beleza? Então, esses arcos todos são arcos chamados de simétricos. Vamos lá. Eu tenho aqui agora os arcos, os principais arcos que nós começamos a falar, de 0 grau, que é 0 radiano, 360 graus, que é 2π radianos, 180, que equivale a π, 90, π sobre 2 e 270, 3π sobre 2. Eu vou marcar aqui agora 3 arcos, um de 30, um de 45 e um de 60. Primeiro de 30 graus. Repare quais são os arcos simétricos de 30. 150, 210 e 330. Por que essa medida, professor? Porque se esse arco aqui vale 30 graus, esse pedacinho também vale 30. Estou em 180, volto 30, vou para 150. Estou em 180, ganho 30, vou para 210 graus. Estou em 360, volto 30 graus, estou em 330 graus. O que esse arco de 30, o de 150, 210 e 330 tem em comum? Pessoal, eles terão em comum senos, cossenos e tangentes. Repare bem que o seno de 30 é igual ao seno de 150 e os dois são positivos. Ou seja, se o seno de 30 vale meio, o seno de 150 também vale meio. Isso que é importante. Legal? O seno de 210 e o seno de 330, se você rebater no primeiro quadrante ao seno de 30, você tem o seno desses dois arcos. Repare bem que eles estão sendo medidos no semi-eixo negativo. Então, se o seno aqui é meio positivo, o seno aqui é menos meio. Tá vendo? Legal? Bom, outra coisa importante, galera. A tangente de 30 é exatamente igual a tangente de... Desculpa. O cosseno de 30 é exatamente igual ao cosseno de 330. Ó. Tá vendo que vai bater exatamente no mesmo ponto do eixo X, que é o eixo dos cossenos? Legal? Então, o cosseno de 30 e o cosseno de 330 são iguais? O cosseno de 150 e o cosseno de 210 também são iguais. Aqueles dois cossenos são positivos, esses dois são negativos. Quanto vale o cosseno de 30? Não é raiz de 3 sobre 2? Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 vale menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 210 vale menos raiz de 3 sobre 2. Tá legal? Então, o seno, o cosseno e a tangente desses arcos aqui são todos, obviamente, calculados através do seno e cosseno e tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 210 também é raiz de 3 sobre 3, olha. Porque são diametralmente opostos. Então, a tangente desses dois arcos são iguais. Positiva. A tangente de 150 é igual à tangente de 330. Vale menos raiz de 3 sobre 3.
Tudo baseado na tangente de 30. Então, por isso que é importante essa simetria. O seno, cosseno e a tangente de 30, se você sabe obrigatoriamente o seno e cosseno e a tangente desses outros arcos simétricos. Tá bom? Muito bem. Vamos caminhar um pouquinho mais. Vou colocar agora um outro arco, um arco aqui de 60 graus. Um minutinho. Ok. Tenho aqui um arco de 60 graus. Esse arco de 60 graus, o de 120, 240 e 300, eles são arcos também simétricos. Observe bem, galera, que 60 graus, esse arco vale 60. Se até aqui é 180, volta 60, eu vou para 120 graus. Se até aqui é 180 graus, eu ganho 60, vai para 240 graus. Até aqui 360, perco 60, vou para 300 graus. Ok? O seno, cosseno e a tangente de 60 nós sabemos? Sim. Então sabemos o seno, cosseno e a tangente desses arcos simétricos aqui. Tranquilo? Só lembrando, o seno de 60 é igual ao seno de 120 e são positivos. O seno de 240 e o seno de 300 são iguais e negativos. O seno desses dois arcos é o oposto do seno de 60. Legal? O cosseno de 60 é igual ao cosseno de 300. O cosseno de 120 é igual ao cosseno de 240. Esses dois cossenos são positivos, esses dois cossenos são negativos. Ok? Muito bem. Só para lembrar, o cosseno de 60 e 120 é meio. O cosseno de 120 e 240 é menos meio. Beleza? Bom, terceiro arco. Vamos colocar o próximo arco aqui de 45 graus. 45, 180 menos 45, 135. 180 mais 45, 225. 360 menos 45, 315. Tudo bem? Da mesma forma, se você sabe o seno, cosseno e a tangente desse arco, você sabe o seno, cosseno e a tangente dos demais arcos. Tranquilo? Bom, agora, pessoal, eu vou passar esses arcos simétricos todos para radiano. Observe bem, 30 graus. 30 graus não seria π sobre 6, né? 180 dividido por 6 não dá 30 graus? 180 dividido por 6, 30 graus. Então, olha bem o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses arcos simétricos de 30 e vou repetir o π sobre 6 aqui, em 210 o π sobre 6, em 330 o π sobre 6 também. Agora, olha o golpe, ó. Olha o golpe. Quer ver? Esquece o zero, tá? Eu vou esquecer o zero aqui também. 15 é quantas vezes 3? 15 é 5 vezes 3. Então, 150 graus equivale a 5π sobre 6. Beleza? 21 é quantas vezes o 3? 21 é 7 vezes o 3. Legal? Então, 7π sobre 6 é exatamente igual a 210 graus. 33 é quantas vezes 3? 11 vezes 3. Então, 11π sobre 6 equivale a 330 graus. Beleza?
Vamos a 60 graus agora, ó. 60 não é 180 dividido por 3? 180 dividido por 3 é 60. Então, eu vou colocar o π sobre 3 aqui, π sobre 3 aqui e o π sobre 3 aqui, nos seus arcos simétricos de 60. Bom, vou esquecer também do zero aqui, tá? 12 é quantas vezes 6? 2 vezes 6. 24 é quantas vezes 6? 4 vezes 6. E 30 é quantas vezes 6? 5 vezes 6. Então, já tenho os arcos simétricos de 60 graus em radiano. Da mesma forma, vamos fazer o de 45 graus. 180 dividido por 4, 45. Então, eu vou colocar π sobre 4 aqui, π sobre 4 aqui e π sobre 4 aqui. Bom, o 45, a gente vai por um macetezinho. Você pode também verificar que 135, por exemplo, é 3 vezes 45. Ou, note que 45, 135, 225 e 315 são ímpares. Um macetezinho é você colocar os números ímpares em ordem crescente. Ó, eu tenho 1π sobre 4 aqui, 3π sobre 4 aqui, 5π sobre 4 aqui e 7π sobre 4. 1, 3, 5 e 7. Beleza? Então, temos todos os nossos arcos aí em radiano. Tranquilo, galera? Um abraço.